Boa noite, gente. Já faz um bom tempo, né, que a gente tem aula juntos. Então, espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos lá, então, dar continuidade a esse assunto aí de ecologia. Vocês já começaram a trabalhar, então, a questão dos biomas, certo? E eu vou dar continuidade, então, com os biomas terrestres brasileiros, certo? E também vou comentar sobre os ecossistemas aquáticos. Beleza? Ah, só uma informação para vocês. Aquele e-mail que eu tinha colocado nas outras aulas, ele tá me dando muito dor de cabeça, não tô conseguindo receber nada direito por ele, não sei por quê. Então, se vocês mandaram alguma coisa por lá e eu não respondi por causa disso, então eu peço que vocês mandem nesse outro e-mail que eu tenho aqui, porque esse daqui eu sei que funciona direitinho, tá bom? Mas vamos lá então, começar a nossa aula aí, dando continuidade aos biomas brasileiros. E o primeiro bioma brasileiro, então, que a gente vai falar agora é sobre o Cerrado, também conhecida aí como a nossa savana brasileira. Então, as características são muito parecidas com a savana, essa vegetação, então, bem rasteira, com árvores bem esparsas e, quando presentes, vão ter esse tronco bem retorcido, certo? São árvores pequenas. É um bioma relativamente grande, como a gente pode ver aqui pelo mapa, né? Ele pega os estados do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e até um pouquinho aqui do Paraná e de São Paulo, tá? Mas principalmente essa região centro-oeste aí do país, certo? Nesse bioma, o fogo é uma coisa bem importante. Então, apesar de a gente ter queimadas causadas pelo homem, existem as queimadas naturais. Então, a vegetação é mais seca, o clima é quente. Isso vai acabar provocando incêndios espontâneos, que no caso desse bioma não tem problema. Muitas espécies vegetais são adaptadas para essa questão do fogo. Inclusive, tem espécies que só vão conseguir germinar e até mesmo florescer se ocorrer essa queima que existe aí, certo? O Cerrado é um dos hotspots brasileiros, porque ele tem uma grande quantidade ali, então, de espécies endêmicas, né? Espécies que só ocorrem nessa região específica do Brasil, beleza? E o solo do Cerrado, naturalmente, ele é muito ácido. Então, na teoria, não é um solo muito bom para a agricultura. Mas o ser humano, como é cheio das manias, né, e trejeitos, e não é nem um pouco burro, vai lá e consegue corrigir essa acidez do solo. Então, ele torna o solo do Cerrado muito propício para desenvolvimento de agricultura, por exemplo. Só que, obviamente, por essa questão de uma exploração excessiva, isso tem provocado a erosão do solo do cerrado e, consequentemente, está levando esse bioma a um processo de desertificação. Né? O ser humano não deixa nada em paz, né? Infelizmente. E só para finalizar, então, sobre o cerrado, é um bioma, então, que nos períodos de verão ocorre as chuvas e o inverno é um inverno bem seco. Beleza? Agora a questão ali, então, dos pampas. Pampas, então, é um outro bioma brasileiro que a gente tem. Ele fica restrito ao território brasileiro aqui na região do Rio Grande do Sul, mas indo para fora do Brasil, ele consegue pegar até certa parte do Uruguai também, certo? E ele também chamado de Campos Gerais, né? É um grande campo, realmente. A gente vê muitas espécies de gramíneas, poucas espécies de árvores e arbustos, certo? É bem esparso. A grande predominância da vegetação aqui são espécies muito parecidas com a grama, né? Gramíneas. E também, por ser essa região com grande campo aberto, ela é muito utilizada tanto para agricultura quanto para pecuária, né? E isso, infelizmente, também está levando a um processo de erosão do solo e dos pampas. Ainda não está tão grave a ponto de uma desertificação, mas a tendência é seguir esse caminho se não houver, não houver moderação, né, na exploração desse bioma. Pantanal, também muito conhecido como Pantanal Mato-Grossense. Aqui no Brasil, então, ele engloba uma parte aqui do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul,
E saindo do Brasil, ele pega certa parte também do Paraguai e da Bolívia. É um bioma que tem um verão bem quente e úmido, mas o inverno é seco. E também, quando ocorrem então os períodos de chuva, mais ou menos aí 2/3 de toda a superfície desse bioma é alagada, certo? Então é um bioma que frequentemente sofre alagamentos. E por ser um bioma que está muito em contato aí com a água, ele é afetado por diversos problemas ambientais. Então, por exemplo, muitos agrotóxicos que acabam poluindo os rios, acabam chegando aí no Pantanal, isso prejudica toda a fauna e a flora. Certa mineração também, ocorre lá o despejo de metais tóxicos que acabam chegando até ali também, prejudicando esse bioma. Então, vários problemas ambientais, principalmente porque é um bioma que tem muito contato com a água, que acaba levando aí esses contaminantes que o ser humano despeja. O manguezal, então, é o próximo bioma que a gente vai ver, então é o último bioma brasileiro que a gente vai trabalhar. Na verdade, o manguezal ele é caracterizado como uma região onde há o encontro de água doce e de água salgada, certo? Essa transição do ambiente marinho para o ambiente ducícola. Então, a gente pode ver que ele ocorre bem na região costeira aqui do Brasil, certo? Onde a gente tem esse encontro das duas águas. E é um ambiente muito salobro, ou seja, tem muito sal. É um ambiente que constantemente vive alagado. E tem muita pouca quantidade de oxigênio no solo. Então, são poucas as espécies vegetais que conseguem efetivamente colonizar e habitar esse bioma, certo? Mas essas espécies são muito bem adaptadas e elas têm características únicas que permitem elas a sobreviver nesse ambiente, que é o caso, por exemplo, aqui de uma dessas plantas do manguezal, que ela tem o que são chamadas de raízes escoras, mas na verdade a gente sabe que isso daqui são estruturas caulinares, tá? A gente vai trabalhar toda essa parte de anatomia vegetal mais para frente, mas só para vocês saberem, por mais que eles chamem isso de raízes escora, na verdade isso daqui é uma porção do caule, né? Que está atuando aqui como suporte para a planta, porque justamente esse ambiente vive muito alagado, então essas raízes dão mais essa estrutura, né, dá mais sustentação para a planta. E também, como tem pouco oxigênio no solo, existem então raízes especializadas, nesse caso são raízes mesmo, que saem da terra e captam o oxigênio da atmosfera para suprir a falta do oxigênio no solo. E essas estruturas são chamadas de pneumatóforos. Essas coisinhas aqui, ó. Então, literalmente, a raiz sai do solo para puxar o oxigênio que ela não está conseguindo obter ali do solo. E claro, como é um ambiente muito salino ainda, porque tem esse encontro de água salgada, é comum das plantas terem glândulas de sal nas folhas. Então parece que a folha está suja de areia, na verdade não é areia. É que a folha ela está secretando ali, né, está eliminando o excesso de sal que a planta absorve lá nas raízes. Porque, claro, deixar todo esse sal no corpo dela faria um mal para ela. Então ela tem essa estratégia de eliminar o excesso de sal. Beleza? E fechando então essa parte de biomas brasileiros, a gente vai finalizar falando então um pouquinho dos ecossistemas aquáticos. Mas antes, só vamos revisar um pouquinho aqui. Então, quando a gente fala da biosfera, a gente está falando então da camada do planeta Terra, dessa esfera do planeta Terra, que engloba a vida, certo? Onde os organismos habitam. E ela é composta por 3 grandes outras esferas. A biosfera compreende uma parte da atmosfera, da litosfera e da hidrosfera, certo? Ar, terra e água. E a gente divide a biosfera em 3 grandes grupos maiores, que seria então o talassociclo, liminociclo e epinociclo. Talassociclo a gente vai ver e liminociclo também. E epinociclo é o que a gente já trabalhou na aula de hoje e nas aulas anteriores vocês viram, que corresponde aos ecossistemas terrestres, certo? Talassociclo e liminociclo correspondem aos ecossistemas aquáticos.
Mais especificamente, o talassociclo vai trabalhar o ambiente salgado, né, marinho, e o liminociclo, o ambiente do ciclo, de água doce. Beleza? Então, falando primeiramente aqui do talassociclo, ele corresponde então a todos os ecossistemas marinhos. Então, como os oceanos aí cobrem aproximadamente 70% da superfície da Terra, logo esse ecossistema também ocupa esse espaço no nosso planeta, certo? E é esse ecossistema o maior responsável pela produção de oxigênio, porque a gente tem que lembrar que ali nos oceanos existem as microalgas, também chamadas de fitoplâncton, que elas são responsáveis por suprir ali e repor a grande quantidade de oxigênio que a gente tem na nossa atmosfera, beleza? As florestas também ajudam a repor esse oxigênio, mas elas têm um outro papel muito importante, que não é essa questão de repor o oxigênio. Quem é o principal repositor de oxigênio são as microalgas, o fitoplâncton, que a gente encontra principalmente aí nos ambientes de água salgada. Beleza? Liminociclo, então, é o conjunto de todos os ecossistemas de água doce do nosso planeta, certo? E daí a gente está falando, então, de duas províncias. A gente pode dividir ainda, da província lótica e a lêntica. Quando eu falo de província lótica, eu estou falando dos rios e riachos, né? Onde há água corrente, então tem uma maior circulação e concentração de oxigênio justamente por esse movimento, certo? Então tende a ser mais favorável ao desenvolvimento da vida. Então há uma diversidade maior de espécies em ambientes de água corrente, porque justamente permite uma maior oxigenação e circulação ali de substâncias. Já as províncias lênticas correspondem ao que é chamado de águas calmas, né? Então, por exemplo, ali a gente está falando de lagos, e esses lagos podem ser perenes, né, permanentes, ou temporários. Então, vão secar nos períodos de seca, nos períodos de chuva eles voltam. Tem então, essa característica, certo? Por ser uma água parada ali, vai ter oxigênio, mas não numa concentração tão grande e também não há essa ciclagem ali tão rápida assim de substâncias, certo? Que a água corrente promove. E finalizando então nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho então do que seria essa comunidade aquática, que a gente divide ela de acordo então com aonde o organismo está na coluna d'água. Ele está na camada mais superficial, ele está na camada intermediária ou ele está na camada mais inferior, ali, próxima aos substratos, certo? E a gente vai dividir então não só quanto essa questão de aonde está na coluna d'água, mas como também a capacidade de movimentação dos organismos nessas camadas. Quando eu estou falando do plâncton, eu estou falando da camada mais superficial aqui de água. Então, os organismos que a gente tem aqui são o fitoplâncton, né, composto pelas microalgas, e o zooplâncton, né? Aqui a gente pode ter diversos organismos, protozoários, microcrustáceos, ok? Então, organismos heterotróficos e autotróficos. E no caso do plâncton, esses organismos eles são sujeitos à correnteza, então eles não conseguem nadar contra a corrente, certo? Eles são movimentados passivamente com a corrente de água, beleza? É diferente do nécton, que abriga essa camada intermediária, certo? Em que aqui a gente tem os organismos que conseguem nadar ativamente, ou seja, eles conseguem ir contra a corrente. Então, formada pelas mais variadas espécies de organismos, certo? E quando eu falo de bentos, eu estou falando dos organismos aqui que vão habitar o substrato. Eles podem ser fixos, como por exemplo anêmonas, certo? Ou eles podem ser móveis, como a gente pode ver aqui o sirizinho andando no substrato. Okay? Então essa é a principal diferença entre essas três camadas: plâncton, o nécton e o bentos. Beleza? Quaisquer dúvidas, estou à disposição de vocês. Lembrem de mandar no e-mail que eu coloquei lá no comecinho, tá? Que esse vai dar certo, o outro estou com problema. Tudo bem? Então, desejei uma boa noite para vocês e bons estudos. Um abraço, gente.